E essa vai ser a semana das baleias para o Bitcoin, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, também vou atualizar sobre os dados macroeconômicos. Nesta semana vamos ter algo extremamente importante que pode impactar o mercado de criptomoedas. Também vou atualizar a análise de sentimento e vou atualizar a situação de alguns trades e também vou falar de uma oportunidade de trading que eu estou vendo em uma criptomoeda. Mas antes de continuar, galera, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força, siga o canal no Telegram, porque lá as informações chegam mais rapidamente e bora lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin. Bem, pessoal, primeiramente, o Bitcoin hoje aí, né, começou o final de semana, esse final de semana foi de alta, viu? O Bitcoin ali no sábado de noite acima dos 69 mil dólares, né? Porém, agora a gente tem uma situação que está assustando muitas pessoas, tá? A gente começou aí os mercados futuros das bolsas americanas a rodar e o Bitcoin está caindo, tá? As bolsas americanas também não estão performando muito bem desde sexta-feira, tá? E aí, Tainan, o que acontece? Será que vamos ter alta? Bem, começando aqui pelo gráfico, pessoal. Na minha visão, a gente ainda pode ter um triângulo ascendente aqui no gráfico do Bitcoin, tá? Eu vejo aqui o Bitcoin fazendo aí um possível triângulo ascendente, porém, a gente não pode dizer que temos ainda confirmado porque ele não foi rompido, tá? Geralmente, a confirmação aí do triângulo ascendente ou da maioria dos padrões gráficos, ela ocorre quando a gente tem um rompimento, tá? E a gente ainda não teve um rompimento. A gente precisaria ver ele aqui, o Bitcoin romper na máxima e fechando de preferência um candle lá nos 72 mil dólares, tá? Teria que fechar algum dia aí, às 21 horas da noite, lá nos 72 mil dólares, pelo menos, para a gente poder falar, olha, rompeu, tá? Fechar um candle grande aqui. Por enquanto, a gente não tem isso, tá? Então, a gente segue aí no aguardo. Eu vejo aqui características de uma acumulação para fazer um movimento aí de subida, tá? Mas é aquela história, pessoal. Ele pode subir aqui, mas a gente tem que aguardar e ver o que ele vai fazer. Eu particularmente acho que o Bitcoin amanhã pode ser muito impactado por um evento que, no caso, é não amanhã só, tá? Mas terça-feira também, que é a divulgação de dados de inflação dos Estados Unidos, galera. Nos últimos dias, o mercado americano está feliz aí com as falas do Jerome Powell, mas a gente vai ver nesta semana aquele famoso dado do CPI, que não é o que o Fed mais olha, mas também é extremamente importante, já fez o Bitcoin cair algumas vezes. Ele vai ser divulgado aí na terça-feira, tá? Dia 12 de março, mas por que o Bitcoin pode cair amanhã por causa dele, dependendo de como o mercado americano reagir? Pois é simples, pessoal. O mercado ele pode meio que desfazer posições aí, principalmente o mercado americano, antes desse dado com medo de como ele vai vir, tá? Na terça-feira, dia 12 de março. Então, amanhã existe risco aí de o mercado americano continuar com o mau humor por causa desse dado que é aguardado e, às vezes, o mercado ele costuma fazer isso, tá? Ele, antes do dado vir, já começa a ter realização. Então, eu tô vendo aí esse sinal, tá? E, galera, esse movimento do Bitcoin no final de semana aí, ontem, sábado, como eu disse, tá? Mercado em final de semana não é muito confiável. Ele costuma ir e depois volta. E aqui a gente tem que guardar, na minha visão, esses dados de terça-feira. Extremamente importante isso daqui. Às 9h30 da manhã nós vamos ter a divulgação do CPI, Índice de Preço ao Consumidor. A expectativa do mercado é que o núcleo venha em 0,3 e o índice cheio venha em 0,4. Se isso aqui vier igual 0,3, principalmente o núcleo, tá? Ou abaixo de 0,3, é excelente para o Bitcoin, para as criptomoedas e para os ativos de risco globais, tá? Agora, se isso aqui vier acima de 0,3, aí, meus amigos, a coisa poderia ficar um pouco ruim para o Bitcoin, tá? Isso poderia provocar um movimento de correção até no Bitcoin. Não estou dizendo que ele vai cair para 30 mil dólares, não estou falando isso, tá? Mas talvez ali para a região em que tem liquidez abaixo, eu vou mostrar isso daqui a pouco no mapa de calor. Mas indo aqui para o TRDR, eu já consigo ver o porquê que o Bitcoin subiu nessa noite de sábado, né? Ontem. A gente vê aqui o seguinte, galera, o pessoal estava abrindo posição short, tá? A gente vê o long short ratio caindo e ao mesmo tempo o open interest subindo. Isso aqui sinaliza o seguinte, as pessoas começaram do nada ali no sábado de noite a abrir posições shorts, as baleias viram isso e falaram, vamos jogar o mercado contra essas pessoas para pegar a liquidez delas, tá? As instituições foram lá e fizeram isso, jogaram o mercado para cima e quem que se deu mal nessa brincadeira foram os investidores ali que abriram posições alavancadas, tá? Contra as baleias. Só que agora, galera, a gente parece estar tendo um movimento de liquidação, tá? A gente vê aí a maior parte das posições voltando a ficarem compradas, né? Isso pode ter a ver aí com
de fechamento de posições por parte das pessoas, tá? Então isso aqui não tem um sinal claro aqui na análise de sentimento de queda por enquanto, e nem de alta, porque o long short ratio está oscilando aqui entre o positivo e o negativo, e o open interest ele não está subindo de forma consistente, tá? Então isso aqui meio que não sinaliza aí que tem liquidez suficiente para as baleias começarem a jogar o mercado para um lado. Eu acredito que amanhã, segunda-feira, a gente possa ver alguma coisa aqui nesse indicador, porque geralmente é durante a semana que as pessoas mais operam, é quando o mercado tem mais volume, é quando está entrando dinheiro dos ETFs e dos mercados futuros de criptomoedas que vem dos Estados Unidos, tá? Então, a gente tem que ficar de olho aí durante a semana, principalmente amanhã, como que vai ser, tá? Mas na minha visão, essa semana é uma semana das baleias, galera, porque o Bitcoin está num ponto decisivo e, ao mesmo tempo, a gente vai ter dados macroeconômicos aí muito importantes e justamente o dado que é o que vem decepcionando, que é a inflação do CPI. Indo aqui para o mapa de calor da Highblock, pessoal, a gente vê o seguinte, né? Na semana passada, o Bitcoin já pegou a maior parte da liquidez que estava acima, e aqui no mapa de calor mostra que tem muita liquidez ali na região de 65 e muito mais na região de 61, 60 mil dólares, tá? Então, por isso aí que eu estou suspeitando que se o mercado americano iniciar um movimento de correção aí amanhã, na segunda-feira, talvez até na terça, antes desse dado de inflação, tentando antecipar, né, os investidores vendendo ali um pouco suas posições com medo de como vai vir esse dado, a gente poderia aí ver o Bitcoin indo lá nos 61 mil dólares, tá? Uma vez que o mapa de calor aqui mostra um pouco mais de liquidez abaixo do que acima. Porém, já está formando aí, cada dia que passa, vai formando mais liquidez ali na região dos 74 e até nos 80 mil dólares já tem liquidez, tá? Então, temos que ficar de olho. Eu acho que para a gente saber exatamente o que vai acontecer, a gente vai ter que ficar observando aí durante a semana os indicadores de sentimento e ver se está havendo algum movimento de subida consistente do Open Interest. E daí a gente consegue ter uma noção, tá? Porque o gráfico está ali com um possível triângulo ascendente, indicando a acumulação para um movimento ainda maior, tá? E a gente tem que aguardar, galera. Se romper, a gente pode sim ver o Bitcoin lá nos 77, 78 mil dólares, tá? Mas nos últimos dias o que vem me chamando a atenção no mercado de criptomoedas nem é tanto o Bitcoin, tá? O Bitcoin meio que parou ali na resistência, como eu já havia dito nos últimos dias, nessa região de 69. É uma região um pouco difícil de passar, tá? Mas o que me chama a atenção nesse momento, galera, são as altcoins, tá? Para mim, as altcoins elas estão aí brilhando nos últimos dias, principalmente nesse final de semana, né? Porque geralmente a gente tem o mercado mais parado e a dominância do Bitcoin consegue cair nesses momentos, né? Indo aqui para as altcoins, galera, das que eu vivo falando aí, tá? Das que eu estou em posição. Primeiro, tá? Tem que atualizar aqui a GRT, né? GRT, galera, já subiu aí desde que eu não recomendei, né? Mas desde que eu compartilhei essa entrada aqui, quando eu iniciei essa operação ali a partir do rompimento, galera, ela já subiu aí em torno de mais de 100%. Aqui tá dando 121, mas quando eu falei dela, ela estava um pouco aqui acima já, nos 23 centavos por aí, tá? Então, ela subiu mais de 100%. Só no sábado, ontem, né, ela chegou a subir 33%, galera. GRT, para mim, ela busca o alvo do fundo duplo que ela fez aqui, lá na região de aproximadamente 70 centavos, tá? Tem tudo para ir ali nos 70 centavos. E eu não estou conseguindo ver o motivo aí para ela não ir, tá? A única coisa que poderia acontecer, né, que poderia impedir ela de ir buscar esse alvo, na minha visão, é se a gente tivesse uma queda forte no Bitcoin, tá? Queda forte até os 61 mil, é uma queda forte? Não acho tão forte assim, tá? Estaria aí dentro de um range, ele estaria dentro de uma região ali de suporte, né? Ele teria vários suportes abaixo, então eu não acho que seria tão crítico se o Bitcoin caísse ali para os 61. Eu só acho que aqui, né, a GRT está com um gráfico muito bacana. Outra criptomoeda aí que, na minha visão, isso também está com um gráfico muito bacana é a OP, tá, galera? A OP, deixa eu ver aqui, eu acho que eu coloquei errado aqui, OP USDT, é isso. A OP, galera, também tá com um gráfico legal na minha visão, tá? Para mim, ela rompeu para cima um triângulo ascendente aí, né? Não é a única criptomoeda com gráfico interessante, tá? Mas rompeu para cima aí um triângulo ascendente nos últimos dias, padrão muito forte de alta, padrão muito confiável. Daí se romper um triângulo ascendente para cima, meus amigos, aí a gente tem que buscar o alvo, né? E o alvo para a OP, ele está ali na região dos 8 dólares aproximadamente, tá? Então, moeda aí que pode dobrar de valor. O único cuidado e alerta que eu faço às pessoas é que daqui a 20 dias, mais ou menos, ou 18 dias, se eu não me engano, a gente vai ter um desbloqueio aí de tokens OP, tá? Então,
seria bom se a OP chegasse ali naquela região dos 8, ou pelo menos dos 7, nos próximos dias, tá? Se ela não chegar, né, e ela ficar parada por aqui, por exemplo, eu acho que seria bom fazer uma realização, tá? Por enquanto ainda não precisa, ela não subiu muito, mas se ela subir e chegar aqui no meio do caminho no 6, o ideal é fazer uma realização de lucro aí, tá? Parcial, subir stop pro preço de entrada para ficar mais tranquilo aí, beleza? Outra moedinha aí que eu venho falando aí já tem umas semanas, né? É a Lunk, galera. Lunk é uma aposta, tá? Aposta maluca mesmo, é tipo Shiba Inu, até Shiba Inu eu acho que tem mais fundamento que a Luna hoje em dia, né? Tipo Baby Doge, essas moedinhas aí, tá? Ela rompeu para cima recentemente um padrão gráfico com um alvo muito longo, né? Um alvo ali na região um alvo que projetava uma subida de mais de 150% para ela, né? Uma subida de 200%. Ela ainda não buscou, já subiu aí mais de metade do caminho, tá? Desde quando eu dei o alerta, ela já chegou a subir aí uns 150%, mas ainda vejo um gás ali para ela subir mais um pouco, tá? Não acho que é interessante para quem tá de fora entrar agora, mas ainda vejo gás para Lunk subir mais um pouquinho aí nos próximos dias, ou semanas, ou meses, tá? Ela tá com um padrão gráfico interessante aí. E como eu disse, galera, Lunk não é moeda de operar em mercados futuros, ela é muito volátil para isso. Ela não é moeda para você comprar grandes quantidades e não adianta tentar colocar stop nisso daqui, tá? Isso daqui cai 20% de uma hora para outra e volta, ou seja, você sai da operação e a moeda continua subindo, tá? Outra criptomoeda aí que eu vinha falando nos últimos dias, né, são várias aí que eu venho analisando com calma, né? A Cardano, galera, a Cardano ela tinha uma bandeira de alta recentemente, né? E ela tá perto ali de encontrar o alvo, tá? Só que, galera, eu acho que no caso da Cardano aqui, compensa, talvez, quem aí pegou esse trade quando eu falei, quando a Cardano tava ali na região dos 50 centavos, fazer parcial, tá? Realizar lucro, porque, galera, ela parou bem aqui na região dos 79 centavos, tá? Então, dependendo da forma como você projeta essa bandeira de alta da Cardano aqui, né? Vamos ver aqui, dependendo de como você projeta, ela pode ter um alvo um pouco menor, tá? O alvo poderia ser na região dos 80 centavos, ela bateu ali em 79, bem perto dos 80, talvez pode considerar que já bateu, tá? Então, para quem pegou a Cardano ali na região dos 50 centavos e agora ela tá ali na região dos 70, isso aí já é um lucro aí de 40%, tá? Então, realizar lucro não faz mal, subir stop para o preço de entrada também não faz mal nessas situações, tá? E temos que ver aqui também a Ethereum, né? Vamos ver se tem algum padrão gráfico aqui na Ethereum, que é a moeda querida aí da maioria do mercado. Galera, não consigo ver padrão gráfico aqui, nem no gráfico de uma hora, tá? A Ethereum só subiu nos últimos dias e para mim, o sinal mais importante agora é a Ethereum conseguir romper os $4.000, tá? Quando ela conseguir, aí sim, ela vai ter um espaço para subir ali até os 5.000, tá? Enquanto ela não, ou pelo menos até o topo histórico, enquanto ela não romper os 4.000, ela fica presa, tá? Um nível de resistência aí psicológico também. E galera, eu tô vendo uma moeda aí que parece estar muito interessante, tá? Se a gente for aqui no gráfico diário da Mana, galera, eu vejo aí ela prestes a romper para cima um padrão gráfico conhecido no mercado de criptomoedas como fundo duplo, tá? Um padrão em que a moeda ela faz um fundo, depois faz um topo, depois faz um outro fundo ali na mesma altura, né? E depois faz um outro topo. E, galera, se a Mana conseguir romper essa região ali dos 85 centavos de dólar, meus amigos, ela vai estar abrindo caminho para uma valorização gigantesca, tá? Porque se vocês olharem aqui, ó, dos 85 centavos de dólar para cima, galera, o alvo para ela seria nos $2,47 se ela conseguir romper esse fundo duplo para cima. Ela ainda não rompeu, tá? Não dá para falar que rompeu. Mas por que eu tô falando da Mana e não tô falando de outras moedas, né? Porque muitas das moedas já subiram bastante nos últimos dias e já bateram até alvo de padrão gráfico, tá? No caso da Mana, não. A Mana tá bem esquecida aqui. Ela tá entrando bastante volume de negociação aqui no gráfico dela, tá? E eu não sei, tá? Eu acho que se a Mana conseguir romper, quebrar os 85 centavos de dólar, seria uma valorização muito interessante. Na minha visão, ela poderia ir subir 230%, galera. É muita coisa, tá? É uma valorização expressiva. Então, é uma moeda aí que em breve eu vou montar uma posição de trading nela. Só estou aguardando aí ela dar o sinal e romper para eu ter um pouco mais de segurança aí para montar a posição, tá? Mas olho na Mana, porque ela está interessante na minha visão. Se ela conseguir romper essa resistência, 230% é muita coisa, viu, meus amigos? É muita coisa.
Bem, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso, tá? Não deixem de seguir o canal no Telegram também para ficar por dentro das novidades. Desejo a todos aí uma excelente semana. E se vocês quiserem que eu analise alguma moeda, deixem nos comentários que eu irei responder a análise da moeda que você me pedir nos próprios comentários, beleza? Até mais, tchau!